Ô Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por poder te chamar de meu Pai. E obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovaram todas hoje de manhã novamente. Pai querido, obrigado por Tua paciência e por Tua bondade. Obrigado, Pai, por Tua misericórdia, que realmente o Senhor tem cuidado de nós. Quando nós nos afastamos e caímos, eu reconheço que a falta é nossa, não é Tua, Senhor. O Senhor é sempre bom, sempre perfeito, sempre paciente para nos receber de volta. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a palavra do Pai. Abra nossos olhos espirituais, Senhor, nos ajuda a entender. Nos transforma mais um pouco nesse dia, Senhor. Queremos aprender a andar de glória em glória, Senhor. Que esse dia, Senhor, seja para a Tua glória. Que a Tua vontade seja feita, Pai, aqui como é feita aí no céu, em nós e através de nós. E eu te agradeço, meu Senhor. Pai, eu coloco aqui agora a nossa família, a nossa casa, nossos bens nas Tuas mãos. Livra-nos do mal, Senhor. Nos protege com os Teus anjos, Senhor. Queremos dedicar esse próximo tempo da nossa vida, a nossa atenção a Ti, as coisas do Teu reino, a Tua palavra santa. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. O Senhor Jesus disse assim: examinem as Escrituras. Examinem as Escrituras, elas testificam de mim. E se vocês não acreditam que eu sou quem eu digo que sou, vejam ao menos as obras que eu faço. Elas testificam de mim. Então vamos examinar as Escrituras. Irmãos, um dia Deus, o Senhor Deus, Ele se manifestou a um homem chamado Abrão, que depois veio a ser Abraão. Ele se apresentou para Abraão e falou: Abraão, olha, você agora... Você vai sair aí da tua família, da tua casa, dos teus pais, sai da tua cidade, da tua pátria, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a partir de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. A humanidade era má, tinha se corrompido. Na época de Noé, Deus fez um reset, né? Ele zerou tudo na época de Noé, preservou apenas a família de Noé. Fez uma aliança com Noé, prometeu: nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio novamente. Mas a partir de Noé, novamente, a humanidade má, perversa, corrupta. Então Deus chama Abraão, fez uma aliança com Abraão e disse: a partir de você eu vou fazer uma nação. A partir de você e da tua nação, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E Deus então começa a ensinar as coisas para Abraão, começa a ensinar os seus princípios. Agora que nós estamos lendo, você que está com a gente na Bible Journey, na jornada bíblica, Deus deu a lei para Moisés lá no alto do Monte Sinai, isso está lá no capítulo 20, 21, mas o povo já conhecia a lei, Deus já tinha ensinado para Moisés, para Abraão a lei, tanto que ele falou: Abraão, eu te conheço, eu conheço o teu coração e eu sei que você é um homem bom e você vai ensinar aos teus filhos, a tua família, a minha justiça e o meu juízo. Lá em Gênesis 18 ainda. Então, o povo de Deus conhecia já os princípios de Deus. Lá no Monte Sinai, Deus sistematizou, Deus deu a lei escrita para Moisés. Mas o povo já conhecia. Então, quando esse povo se tornou um povo, né, quando Abraão se tornou uma nação, e precisou ser resgatado do Egito. E é interessante, né, como Deus deixou o povo no Egito para eles crescerem, se multiplicarem. Eles ficaram na parte mais nobre, no filé mignon do Egito, ficavam na terra de Gósen, no delta do rio Nilo, a região mais fértil. Para quando eles fossem sair, ali Deus mostrou o seu poder. O rei do Egito, ele era vaidoso, ele era orgulhoso. O Egito era a nação mais poderosa da terra, os egípcios eram orgulhosos e tinham muitos deuses, não é? Ra, Ísis, Osíris,
E aquele povo de Israel cresceu nesse meio por 400 anos. Então Deus os resgata com mão forte. Ele mostrou que Ele é Deus acima de todos os deuses. Então, na saída do povo para o deserto, a caminho da terra prometida, todas as nações da terra conheceram o poder de Deus. O povo de Israel conheceu o poder de Deus. E aí a gente chega, depois dessa introdução, quero pedir para você abrir Êxodo 19. Êxodo 19. Então agora Deus vai fazer também uma aliança. Como Ele havia feito uma aliança com Noé, Ele fez uma aliança com Abraão, agora Deus vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Agora eles já são um povo, já são uma nação grande. Cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Então aqui em Êxodo 19, olha a promessa que Deus fez para Israel. 19, 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra me pertence. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se cuidadosamente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, a minha aliança, isso é Shema. É uma palavra em hebraico, né, que é Shema Bekol Yahweh, é ouvir e obedecer a voz de Deus. Então Ele fez uma promessa sobrenatural. De todos os povos da terra, vocês vão ser o meu povo, a minha nação, porque toda a terra é minha e eu vou escolher vocês, se vocês me ouvirem e me obedecerem. E sabe qual foi a resposta do povo? Veja aqui no verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Ô povo, aleluia, que povo bom, hein? E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Mas Deus não ficou só nisso. Deus fez algo grandioso para tocar o coração de todo aquele povo, para que aquele povo visse realmente Deus é Deus, para que eles realmente obedecessem a Deus, porque Deus queria abençoá-los. É como você como pai, você como mãe, que dá direções para o seu filhinho, e você às vezes é firme quando tem que ser firme, porque você espera que eles obedeçam, não é? Porque você sabe que se ele obedecer, tudo vai bem, vai dar certo. Então Deus fez algo grandioso naquele dia, para que o povo entendesse: a partir de agora vocês são meu povo, Israel, vocês são meu povo. Então agora eu quero ler com você Êxodo 18, amém? Vamos ler, Êxodo 19, Êxodo 19. Vamos ver o contexto disso tudo, examinar as Escrituras. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, quando chegou no 3º mês, haviam se passado 2 meses. No mesmo dia que eles saíram do Egito, exatamente 2 meses depois, né, quando entrou o 3º mês, eles estavam ali no deserto do Sinai, na base do Monte Sinai, aquele monte onde Deus tinha falado com Moisés, lá atrás. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. Você vai ver quantas vezes Moisés subiu e desceu. O Monte Sinai é um monte alto, irmãos. Cerca de 2 horas de caminhada para subir e para descer. Subiu Moisés ao monte, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e os trouxe a mim. Agora, pois,
Guarda isso, tá? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha, e a conversa continua entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Percebe? Até então Deus falou com Moisés só, e Moisés chega e fala para o povo, e o povo fala: sim, nós cremos, nós faremos. Agora Deus fala: então, está certo. Agora, eu vou fazer de uma forma visível, eu vou falar com você do monte de uma maneira que todos vejam. Eu virei numa nuvem negra, espessa, e quando eu falar com você, o povo vai ouvir, para que eles creiam em você. Amém? Está comigo? Deus está se mostrando para eles. Estou falando sério, eu sou Deus. Eu estou fazendo uma aliança com vocês, uma aliança séria. Disse também o Senhor a Moisés, verso 10, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Santifica-os para me adorarem, prepare o povo para me adorar, lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha, Deus está avisando, no terceiro dia vocês podem se preparar, porque eu vou aparecer de forma visível para vocês todos, no alto do monte. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Se você vê que alguém está indo no monte, ninguém põe a mão nele, porque morre também. Se você vê que alguém está subindo no monte, apedreje, jogue setas nele. Se você for lá para tentar puxar ele, você morre junto. Sabe quando alguém está levando um choque muito forte e alguém vai tentar ajudar e põe a mão, também é eletrocutado? É isso que Deus está falando. Deus está colocando temor no povo. Assim como Deus tinha dito para Moisés, lá na primeira vez, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o solo onde você está é solo santo. É Deus que está aqui. Amém? Você está comigo, irmão? Aleluia. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá se subir no monte. Agora, olha, soando a buzina, o chofar longamente, então subirão o monte. Quando vocês ouvirem o chofar tocando, é o sinal que vocês podem subir. Oh, glória! Você subiria? Bem, então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher, não tenham relação sexual, se santifiquem. Estejam prontos por terceiro dia. E aconteceu, ao terceiro dia, ao amanhecer. O que acontece quando amanhece aqui? Acho que não só no Brasil. 5h20 mais ou menos, está amanhecendo agora, 5h15, 5h20. O que a gente começa a ouvir? Os passarinhos, né? Os passarinhos começam. Mas nesse dia aqui, quando começou a amanhecer, olha o que aconteceu. Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte.
de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O despertador naquela manhã foi o chofar de Deus tocando no alto do Monte Sinai. Trovões, relâmpagos, fumaça, e o monte começou a tremer, assim que eles acordaram, no amanhecer do terceiro dia. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. A gente passa batido, mas pensa nisso. 3 milhões de pessoas, todos saíram das suas tendas, foram com Moisés até a base do Monte Sinai. Todo mundo já sabia que não podia chegar lá, mas todo mundo ficou ali, na base do monte. Amém? Você está vendo essa cena? O que Deus está preparando? E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Irmãos, isso não pode passar batido na nossa mente. Você imagina você ver o Corcovado, você ficar ali na base do Corcovado, e ver todo o Monte Corcovado tremendo, saindo fumaça, como fogo, aquela nuvem em cima. Imagina essa visão. Foi isso que aconteceu. Quando Moisés teve o primeiro encontro com Deus, nesse mesmo Monte Sinai, 40 anos atrás, ele viu uma sarça, um arbusto ardendo. Agora, o monte inteiro estava ardendo. Amém? Você está entendendo o tamanho da visão que eles tiveram? Não era uma visão, né? Não era uma visão no sentido de uma imaginação. Todos estavam vendo, era uma realidade. Aleluia. Muito bem. E o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira, e o som do chofar ia aumentando, ia aumentando. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Não foi isso que Deus tinha dito? Eu vou falar com você e todo o povo vai ouvir, para que eles creiam em você, para que eles creiam em mim. Então Deus falava do alto do monte, a buzina tocando, Moisés falava e Deus respondia. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não morram. E também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Amém. Glória a Deus. Visão tão tremenda, tão real. Todo o povo falou amém. Certamente o que o Senhor fala, faremos. A partir de agora eles eram o povo do Senhor. Só que o que foi acontecendo com o passar do tempo, dos anos, das gerações? Israel foi deixando, foi esquecendo, foi pecando, começou a adorar outros deuses, deixou de seguir a lei do Senhor, deixou de obedecer. Israel foi se tornando uma nação como as outras nações da terra. Mas Deus nunca desiste, Deus nunca perde. Então Deus se propôs a fazer uma nova aliança. Dessa vez, não por meio de Moisés, mas por meio do seu próprio Filho Jesus. Deus enviou o seu próprio Filho Jesus, para através dele, fazer um povo santo, para levar para o céu, para o reino de Deus. E Deus então estabelece uma nova aliança. Aleluia, agora chegamos a nós. Então vamos fazer agora uma ligação. Vamos para Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois não são considerados patriarcas, mas
Moisés, Davi, né? Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então, para Israel, Deus falou por meio de Moisés, o profeta Moisés, e depois ele falou por meio de Jeremias, Isaías, Daniel, Amós, Oséias, falou por meio dos profetas. Mas para nós, nos últimos dias, Deus falou por meio do Filho, por meio de Jesus. Por isso é importante você ler a sua Bíblia. Quando você lê o Novo Testamento, o que quer dizer Novo Testamento? Nova aliança. É Jesus falando. Para nós, Deus tem falado por meio do Filho. E está mostrando para nós a nova aliança. A aliança que foi feita não com Israel, mas com todos aqueles que creem e recebem Jesus Cristo. Também os judeus. Jesus rompeu a barreira que havia entre judeus e gentios, né? E fez de dois povos um povo só, uma nova aliança. Amém? Então nós vemos a aliança que Ele fez conosco. E agora nós vamos ver que a mesma promessa que foi feita para Israel, no pé do Monte Sinai, foi feita para nós. Agora, olha, quando Deus fala, Moisés, eu estou me manifestando assim para que o povo veja e creia e me leve a sério. Eu espero que depois dessa palavra você também leve Deus a sério. Então, olha, lembra que nós lemos lá em Êxodo 19, de 4 a 6? Talvez você não lembre, então eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler lá de novo. Êxodo 19, do 4 ao 6. Olha a promessa. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês me serão o reino de sacerdotes e povo santo. Gravou bem essas palavras? Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. O apóstolo Pedro escreveu isso. 1 Pedro 2, 9. Primeira Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A mesma promessa. Pedro, o apóstolo dos judeus, nessa carta de 1 Pedro, ele está escrevendo para os gentios. Quando você vê lá 1 Pedro 1:1, ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus, aos dispersos. Vamos lá, 1 Pedro 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros. Estrangeiro não é judeu, é estrangeiro. Essa carta foi escrita para os estrangeiros, dispersos, os que não são judeus. A mesma promessa que Deus fez para Israel, de aliança, Ele agora está fazendo para nós. Vós que não erais povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Por que nós não éramos povo de Deus? Porque o povo de Deus era Israel. Lembra? Eu vou fazer de vocês o meu povo escolhido, a minha nação santa, peculiar minha, de todos os povos da terra, vocês serão o meu povo. Lembra que Deus falou para Israel? Mas agora através de Pedro, ele fala, vós sois a geração
eleita, escolhida, sacerdotes reais, nação santa, ou seja, nação separada, povo adquirido, Ele nos adquiriu, Ele nos comprou com o sangue de Jesus, para que a gente anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que Ele fala que Ele nos resgatou do império das trevas para o reino de Deus. Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Você consegue entender que aquela aliança tremenda que Deus fez com o monte fumegando, com tudo aquilo, Ele faz a mesma aliança conosco. Não através de Moisés, mas através de Jesus. Será que a gente consegue levar a sério essa palavra? Eles falaram tudo que o Senhor falar, faremos, e não fizeram. E nós? Não é? E nós faremos? Jesus também falou a mesma coisa. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu me manifestarei a ele. A gente tem guardado os mandamentos. Mas olha, eu quero agora fazer de novo mais um paralelo com o nosso chamado, com o de Israel. Você pode de novo lá para Êxodo 19? Veja Êxodo 19, do 16 ao 19. Êxodo 19, 16. Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, o sonido de uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. A gente cantou uma música agora que fala assim: eu li no teu livro, Senhor, as coisas que o Senhor fez, faz de novo. Não foi? Você fala, se eu tivesse ali no Monte Sinai e visse tudo aquilo. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Olha o que Deus fala para nós a respeito desse dia que Israel passou. Ela fala que nós passamos por coisas maiores do que isso. Sabe onde está isso? Está em Hebreus. Vamos lá, examinar as Escrituras. Hebreus 12. Hebreus 12, 18. Hebreus 12, 18. Deus fala isso para nós, olha. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo. Não é? Nós não chegamos lá, né? Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviam pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. E aí Deus fala, agora sobe, Moisés. Aqui a Bíblia está falando, nós não vimos isso, nós não chegamos a isso. Nós não passamos por essa visão terrível. Mas, o que nós passamos? Mas, verso 22, chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Creia, aleluia, nós não chegamos ao monte Sinai, nós chegamos à Nova Jerusalém, ao monte Sião. Nós chegamos a muitos milhares de anjos. Nós cantamos agora, nós unimos a terra ao céu, nós nos unimos com os anjos. Jesus falou, se você crer, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo,
eu estou trazendo o reino de Deus para vocês, eu estou trazendo a nova Jerusalém para vocês, eu vim aqui para levar vocês para o reino do meu Pai, vocês percebem? Vocês percebem a diferença da nossa aliança, a nova aliança com a antiga aliança? Eles viram o Monte Sinai, nós estamos vendo a nova Jerusalém. Nós chegamos ao versículo 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo, o seu nome foi escrito no livro da vida no céu. Eu e você fazemos parte da universal assembleia. Você entende? Você entende o que Deus deu para nós? E a gente está vivendo uma vida de crente assim, um pé lá, um pé cá. Nós chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O que é isso? Nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está aqui antevendo a nossa chegada, né? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Nossos corpos serão transformados em corpos de glória. Amém? E o nosso espírito, nesse corpo de glória, que vai entrar na morada eterna. Aleluia. Então nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados e chegamos, 24, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. O sangue de Abel, lá em Gênesis 4, clamava por justiça. O sangue de Jesus fala de perdão, de remissão. Essa é a nossa aliança. Essa é a nova aliança, por isso que Deus fala que foi necessária uma nova aliança, porque a velha já estava caduca, né? Já estava ultrapassada. É uma nova aliança, uma aliança melhor. A gente faz parte dessa aliança. Ah, se eu entender isso. Deus fala que a gente tem que entender o amor de Deus, a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando você entende o amor de Deus por você, assim como Ele resgatou Israel do Egito com mão forte, Ele nos resgatou do pecado com a cruz de Jesus, o sangue de Jesus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque quem fala é Jesus, né? Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, que era Moisés, quanto menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem que é dos céus? Jesus. Jesus falou, não sou daqui, eu sou do céu. Vocês são da terra, eu da terra não sou. Se aqueles lá que rejeitaram o que lhes falava da terra, que era Moisés, não escaparam, e nós se rejeitarmos Jesus que nos fala do céu. Amém? Ser cristão é muito sério. O poder e a autoridade que Deus me deu como filho de Deus. Lembra João 1,12? João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu, por ser filho de Deus, eu tenho uma autoridade e um poder tão grande. Eu tenho uma escolta de anjos que me acompanham. Eu posso orar em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. Mas eu tenho uma grande responsabilidade. Eu preciso ter temor de Deus, preciso ter zelo por Deus. Amém? Então, quando Deus propôs aquela aliança e o povo falou, tudo que o Senhor falar faremos, era para obedecer a Deus, era para temer a Deus, era para obedecer ao Senhor. E nós? E nós? Ah, a gente vive na época da graça, tudo bem. Deus sabe, Deus entende. Deus sabe, Deus entende mesmo. Mas Ele continua sendo Deus.
E Ele continua querendo que a gente faça o que é certo, porque se a gente errar, a gente apanha, não é? Então, eu quero pedir para você ler João 14, 21, por favor. João 14, 21. O que Jesus falou para nós? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como é que você pode agradar a Jesus, obedecer a Jesus, se você não conhecer os mandamentos de Jesus? Né? Então ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que promessa linda. Essa promessa para nós. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Nós que agora somos um povo adquirido, propriedade peculiar de Deus, dentre todos os povos da terra. Nação santa, sacerdócio real. O seu irmão que está aí do seu lado parece um sacerdote? Ou está se emporcalhando na internet? Ou está desonrando o nome de Deus? O seu irmão que está aí do seu lado parece fazer parte de um povo santo, separado, escolhido? Ou ele se parece com a grande manada que está se perdendo? Não estou desprezando nem desonrando, chamando de manada. Nós também éramos e nós não somos melhores do que eles. É que nós fomos chamados e atendemos o chamado. E agora qual é a nossa responsabilidade? De graça recebeste, de graça dai, filho. Sai desse seu comodismo, sai dessa sua mesmice e vai anunciar a salvação, porque assim como eu salvei você, eu quero salvar todos eles. Deus não quer que ninguém se perca. Amém. Deus ama a todos. Então, o que dizer de tudo isso? Eu quero encerrar com um versículo que está em Hebreus, de novo, Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não se engane, aquele mesmo Deus que se manifestou pondo fogo no Monte Sinai é o mesmo Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor, então sirvamos a Ele agradavelmente, com reverência, com temor reverente, porque nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Um dia Jesus falou assim, não tema, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. O Pai nos deu o reino. O Pai nos comprou. Os cristãos. Por isso que a palavra fala que no dia que todo o povo de Deus se reunir no reino dos céus, haverá pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Lá no grego é etnos, todas as etnias, pequenas etnias, todos estarão lá. Deus não faz acepção de pessoas, todos estarão lá. Amém? Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos a luz. Nós somos o sal da terra. Nós somos carta aberta, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos os veículos para que outros venham para o reino. Isso que Deus espera de nós. Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Aleluia. Então o Shema Israel vale para nós. Shema, cristãos. Ouça e obedeça o seu Deus.
E é triste, é interessante, mas é muito triste, que tudo que Jesus falou, claro, se cumpriu, está se cumprindo. E Jesus falou que, à medida que for se aproximando o fim dos tempos e a sua volta, o amor das pessoas vai esfriar, vai haver guerras, pestes, fomes e perseguição. Ele falou que vai haver perseguição. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido com os cristãos no mundo? Nunca teve tanta perseguição a cristãos como está tendo no século 21. Na Nigéria, então, ainda hoje de manhã eu estava ali, vendo o mapa para ver bem onde que é a Nigéria. Estima-se que de cada 10 cristãos, 7 na Nigéria estão sendo perseguidos, martirizados e mortos diariamente. Isso sem falar de outros países. Então, enquanto estamos aqui, irmãos, enquanto é luz, enquanto tem paz, vamos ser exemplo, vamos levar Deus a sério. Você faz parte da nova aliança. Nós chegamos à Nova Jerusalém. Aleluia! Vamos ficar de pé? O povo de Deus é um povo forte, é um povo corajoso, é um povo zeloso de boas obras. O Senhor Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos proteger, para nos livrar do mal. O Senhor nos ajuda a ter persistência, perseverança, resiliência, passar pelas lutas, pelas provações, porque as misericórdias dele se renovaram nessa manhã. Aleluia! Eu quero pedir ao Espírito Santo, meus irmãos, que nessa manhã Ele acenda nos nossos corações. Eu vou falar no seu, mas falar no meu coração. Reacenda o temor de Deus. Não é medo, você entende? Temor é zelo, é respeito. Temor de Deus. Essa palavra que você tem aí acesso é a palavra de Deus. São as orientações, os mandamentos, as leis, as recomendações de Deus. É impossível você viver uma vida cristã como cidadão do céu sem você conhecer essa palavra. É a constituição do reino. Então alimente-se dessa palavra todo dia e coloque ela em prática. Você vai receber bênção e você vai ser bênção. Amém? O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. A vida cristã é maravilhosa. É luta, mas é maravilhosa. É bênção. Mas eu creio que o Papai do Céu quer falar para muitos dos filhinhos aqui. Cresça, filho. Cresça, filho. A gente citou bastante Hebreus. O livro de Hebreus fala, lá no capítulo 5, dado o tempo que já passou desde que você se converteu, você deveria já ser mestre. E você ainda é nenezinho espiritual. Ainda precisa de leitinho espiritual. Hebreus capítulo 5. Eu creio que Deus está falando para cada um de nós aqui, cresça, meu filho. Cresça. Leve a mim a sério. Leve a minha palavra a sério. Porque o diabo, seu adversário, está aí, rondando para te destruir. Para destruir a sua família, para destruir a sua vida, para roubar a sua fé. Então cresça, filho. Aleluia. Amém? Eu quero cantar esse louvor com meus irmãos, e depois desse louvor eu queria fazer uma oração com você. Mas procura se colocar agora na presença de Deus, do Deus Altíssimo. Veja-se como Ele te vê. Ele vê você como um povo santo, propriedade dEle. Ele te vê como nação santa, como reis e sacerdotes. É assim que Ele nos vê, com esse zelo. E é assim que a gente deve agir nesse mundo. Amém? Quando a buzina tocou longamente, era o sinal que Deus tinha dado que o povo podia subir o monte na presença dEle, lembra? Mas a visão foi tão aterradora que quando a buzina tocou, o povo teve medo e não foi. E eles falaram, Moisés, vai você,
A gente não quer ir porque a gente não quer morrer. Fale Deus com você, não conosco. Deus está atraindo cada um de nós com cordas de amor, irmãos. Vai até Ele. Jesus falou: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Mas toma o meu fardo sobre você. Tem que ser do meu jeito, as minhas regras. Mas o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Acredita, irmão. Honra Jesus. Honra a palavra dEle. E não tenha medo de ir até Ele. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a melhorar cada dia. É o Espírito Santo que vai nos mostrando os pecados que a gente vai tendo que deixar. É o Espírito Santo que vai dando condições para a gente liberar perdão quando tem que liberar. A gente se arrepender, voltar atrás. É o Espírito Santo. Mas tudo que Deus espera é que você venha até Ele. Eu quero convidar você, renova a sua aliança com Ele. Fala com Ele. Perdão, Senhor, eu tenho sido frouxo, preguiçoso, perdão. Eu tenho errado sempre os mesmos erros, as mesmas coisas há tanto tempo, me perdoa, Senhor. Seja sincero com Ele. O Pai querido quer renovar a sua vida. O Pai querido quer que você saia daqui melhor do que você entrou. Abre teu coração para Ele. Leva o Senhor a sério, amém? O nosso Deus é fogo consumidor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é viva. É realmente uma espada, Senhor, que corta para os dois lados, e a Tua palavra veio para o nosso lado e nos limpa, Senhor. Mostra mesmo, Senhor, a cada um de nós onde estamos falhando, Senhor. Cada um, o Senhor conhece os pontos fortes, os pontos fracos de cada um de nós. O diabo quer ver você caído, mas Deus quer te levantar. A sua graça se renova cada manhã. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor renove a alegria de cada um dos meus irmãos agora, Senhor. Renova a esperança. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a opressão que vinha sobre a tua vida, que seja hoje dissipada em nome de Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida paz, paz, alegria, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, que as bênçãos do reino dos céus venham sobre ti e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, te ajude a agir como um sacerdote no teu lar. Você foi chamado para ser sacerdote real. O Senhor te abençoe na sua posição como filho de Deus, filha de Deus. Que o Senhor continue dando ordem aos seus anjos para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração, pedir a bênção do Altíssimo. O Senhor Deus, o Eterno, te abençoe e te proteja. O Senhor Deus ilumine o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor, o Todo-Poderoso, levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.